Nota de abertura. Você acha difícil entender as Escrituras, especialmente o livro de Apocalipse? Se você conhece a história da libertação de Israel, quando Moisés foi enviado a Faraó, então já tem tudo o que precisa para compreender o Apocalipse. No Êxodo, Deus libertou um povo da escravidão do trabalho forçado. No Apocalipse, Deus libertará o seu povo da escravidão da morte. Prepare-se, igreja, porque a vossa redenção está próxima. Prepare-se, Israel, porque um novo Faraó se levantará. E quando ele se levantar contra vós, olhai para os montes, porque o vosso socorro virá do Senhor, daquele de quem falou o profeta Zacarias, dizendo que ele foi transpassado por vós, mas desde aquele momento já vos concedeu perdão. Igreja, faz-te digna de ser poupada de todos os castigos que cairão sobre o mundo, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai e orai em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Quem não tiver azeite vai ficar, e quem ficar vai sofrer muito. Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas os fiéis vencerão, assim como os exércitos do maligno foram vencidos, nossa vitória já está decretada. Não ficaremos órfãos nesse mundo, porque o Pai nos levará para casa. Se esta mensagem tocar o seu coração, não aguarde para si. Compartilhe com quantos puder, porque há galardão para todos os que anunciam a verdade. E que o Espírito Santo lhe conceda entendimento para discernir cada palavra que ouvir. Prefácio. Quando você ler Apocalipse, leia conforme se lê a língua, na qual você está lendo. Se estiver escrito que já aconteceu um evento, isso significa que já aconteceu. Não precisa ficar espiritualizando, nem falando que se trata de metáfora, nem falando que se trata de simbologia. Em cada parte dessa interpretação simples do Apocalipse, pretendo explicar em detalhes, mas você precisa ouvir e ouvir novamente para que consigamos aprender juntos, pois trata-se de um estudo constante. Mas ore, por favor, ore pedindo entendimento a Deus, pois precisamos disso demais. Permita-me explicar. Espero tornar fácil me fazer entender. Tente imaginar a cena. João diante de Jesus, com o livro selado com 7 selos nas mãos. Quando Jesus quebrava o selo, era um decreto. Nessa hora não era uma visão futura. João não viajou no tempo. João não estava tendo múltiplas visões. Se você crê na Bíblia, então vamos juntos descortinar essa interpretação. Nesse momento eu paro e te convido a orar comigo. Senhor Jesus, se for da tua vontade, eu lhe peço que ilumine a mente dessa pessoa querida que está ouvindo esse livro. Clamo ao Espírito Santo que permita termos entendimento dessa explicação, cujo objetivo é apenas trazer conforto e segurança em Ti. Pai bendito, clamo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que seja feita a Tua vontade. Capítulo 1. O Êxodo Celestial e o Paralelo das Trombetas. A história da humanidade é marcada por 2 grandes êxodos. O primeiro aconteceu quando o Senhor libertou o seu povo do jugo de Faraó, conduzindo Israel pelo deserto até a terra prometida. O segundo, o mais grandioso de todos, ainda está em curso. É o Êxodo Celestial, a jornada espiritual que conduzirá os filhos de Deus ao novo céu e à nova terra. No livro do Apocalipse, João contempla este novo êxodo em visões que ultrapassam o tempo. O profeta vê os selos sendo abertos, as trombetas sendo tocadas e os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. Não como punições arbitrárias, mas como atos libertadores e corretivos, semelhantes àqueles realizados no Egito. A diferença é que desta vez o juízo não recairá sobre um único império, mas sobre toda a humanidade que se rebelou contra o Criador, entregando-se à idolatria moderna e à aliança com o Anticristo. O Egito Antigo era símbolo do mundo enfurecido contra Deus. O mesmo espírito opera hoje. O mundo moderno ergueu seus próprios deuses, a ciência sem fé, o poder político sem justiça e a religião sem arrependimento. E quando o governo do Anticristo surgir, unindo povos, economias e religiões sob uma falsa promessa de paz, grande parte da humanidade o aplaudirá, acreditando estar entrando numa nova era de prosperidade. Mas será o início da maior escravidão espiritual de todos os tempos. Assim como o Egito exigia a adoração a Faraó, o Anticristo exigirá adoração mundial, perseguindo ferozmente os cristãos remanescentes e buscando destruir Israel, o povo que testemunha a fidelidade eterna de Deus. E por ironia divina, até o Estado cristão, que o apoiará no começo, será traído e arrasado por ele, cumprindo o que está escrito. Dar-se-ão poder à besta, até que se cumpra a palavra de Deus. Os juízos que virão, representados pelas trombetas, são o clamor da justiça divina.
Cada toque é uma resposta de Deus à aliança dos homens com o mal. A terra será ferida, o mar se tornará em sangue, as águas se tornarão amargas e o céu perderá a sua luz. Tudo que o homem adorou em lugar do Criador será abalado. Muitos povos já adoraram o sol e a lua como se fossem um deus. Há quem busque a energia da natureza com uma devoção exemplar, mas nada disso é Deus. São as tolices humanas expressas em sua fuga do que realmente deveriam ter e mostrar: fé. Deus não fará nenhum sinal miraculoso nos céus para despertar a sua fé. O que Deus pede é muito simples. Reconheça os seus erros, arrependa-se deles, entenda que você fez coisas erradas, mas saiba que nesse momento o que Deus quer é te perdoar, desde que você reconheça os seus erros e mude de vida. Está chegando o tempo em que o Senhor vai tocar na natureza, a economia vai entrar em caos, a ciência não vai ter explicação, e até a própria luz dos céus fará falta, pois o mundo que rejeitou a verdade colherá as consequências de sua rebeldia. Como ousam ainda alguém achar que o mundo está melhorando? Melhorando para quem? Muitos odeiam a Deus por causa dos sofrimentos desse mundo, mas se pensar bem, todo sofrimento é consequência da obra humana. Apocalipse é o êxodo final, será a nossa partida para casa. Não se preocupa, confia em Jesus. No primeiro êxodo, libertou Israel da escravidão do trabalho forçado. No segundo êxodo, libertará a igreja da escravidão da morte e do pecado. Entenda aqui, igreja, não se trata da igreja, da congregação ou da denominação que você frequenta, ok? O anticristo vai derrotar os santos, mas antes da libertação virá o clamor. Assim como no Egito as pragas antecederam a partida, também os juízos do Apocalipse prepararão o caminho para o retorno do Messias. Mas eu não vou tratar disso nessa parte 2 da interpretação do Apocalipse, ok? Nessa parte vamos até o capítulo 12. Eu estou dizendo que os castigos virão sobre a humanidade, e a razão será porque o governo mundial estará baseado no sistema, que já tem mostrado ao longo da história ser inimigo de Deus e do povo de Deus. Então eu te pergunto, que regime é esse? Por isso pare de ficar falando que é fulano ou que é ciclano. Não importa saber quem é o anticristo. Ele vai aparecer e estará impondo seu regime ao mundo, e não é um regime que dá liberdade. O endurecimento de Faraó e o endurecimento das nações se repetem na história. Deus permitirá que os poderosos mantenham seus corações duros, para que seu poder seja manifesto a todos. Mesmo diante dos castigos e das advertências divinas, muitos não se arrependerão, antes blasfemarão contra o Senhor. Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21, e não se arrependeram das obras de suas mãos, nem deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. As trombetas são, portanto, sinais do amor e da justiça de Deus. Antes que venha a destruição final, o Senhor ainda oferece ao homem a oportunidade de se voltar para Ele. Quem ouvir o som das trombetas expressas nos acontecimentos que virão e se arrepender, encontrará misericórdia. Mas quem permanecer em aliança com o sistema do anticristo, experimentará o peso total dos juízos divinos. Assim como Israel atravessou o mar rumo à liberdade, a igreja atravessará as tribulações rumo à glória. E quando o último toque ressoar, os fiéis serão libertos da terra, guiados pelo Cordeiro. O Apocalipse não é o fim do mundo, mas o início do reino. É o êxodo celestial, onde o povo de Deus deixará para trás o deserto da corrupção e entrará para sempre na terra prometida do Eterno. Capítulo 2 – O silêncio no céu e o anjo diante do altar. Para entender melhor esse audiobook, por favor ouça antes a parte 1 da simples interpretação que está em outro áudio. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Há momentos em que até o céu silencia. Diante do trono eterno, onde incessantemente os anjos proclamam Santo, 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 de repente, há um instante em que todas as vozes cessam, como se a criação inteira contivesse a respiração. O silêncio no céu não é a ausência de som, é a plenitude da expectativa. É o instante que antecede o toque das trombetas, o prelúdio do juízo e da revelação final. Em toda a Escritura, o silêncio é símbolo de reverência e preparação. Quando Deus desce para agir, os céus se calam. Assim aconteceu no Sinai, quando trovões e relâmpagos anunciaram a presença divina, mas o povo silenciou diante da santidade do Senhor. Assim também aqui, no Apocalipse, o silêncio marca o limite entre a intercessão e o juízo, entre as orações dos santos e a resposta de Deus. Por meia hora, o céu inteiro aguarda. É o intervalo divino entre os selos e as trombetas, um espaço sagrado de decisão e transição. No áudio da primeira parte da simples interpretação do Apocalipse, eu explico com mais detalhes isso. Ouça a primeira parte, por favor.
Nessa meia hora de silêncio, é como se todo o universo se detivesse diante da seriedade do que está prestes a acontecer. A ira de Deus será manifesta sobre a terra e o plano final da redenção será iniciado. O silêncio celestial é a expressão da justiça contida, é a paciência divina prestes a se converter em juízo. Deus não age com impulsividade. Ele observa, pesa cada ação e só então executa seus decretos com precisão e propósito. É nesse instante de pausa que se revela o amor e a justiça de Deus, que não deseja a morte do ímpio, mas a salvação do arrependido. Então João contempla um anjo diante do altar. Está escrito que veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. O anjo mistura o incenso às orações dos santos, e o aroma sobe à presença de Deus. O incenso representa o perfume da oração. O altar é o lugar do encontro entre o humano e o divino. As orações que pareciam esquecidas são, na verdade, guardadas diante do Senhor e agora se tornam parte do juízo que virá. Então, o anjo toma o fogo do altar e o lança sobre a terra. Trovões, relâmpagos e terremotos ecoam. O gesto é solene. As orações dos santos são respondidas, não apenas em bênçãos, mas em atos de justiça divina. Tudo que o povo de Deus clamou por séculos, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, começa agora a se cumprir. O mesmo fogo que purificou os lábios de Isaías e consumia o sacrifício no tabernáculo, é o fogo que agora desce em juízo. O Deus que salva é o mesmo que disciplina o ímpio. O altar que acolhe a oração também é a fonte do juízo. Este momento marca a transição entre a misericórdia e a justiça. O cordeiro que abriu os selos é o mesmo juiz que autoriza o toque das trombetas. Não há contradição em sua natureza, há harmonia perfeita. O amor que perdoa é o mesmo que pune o mal. O céu não é indiferente ao que acontece na terra. Antes de cada juízo há uma pausa. Antes de cada trombeta há um silêncio. Antes do castigo há a intercessão. O juízo não vem sem aviso, e o castigo não é sem causa. Todos os castigos são o último convite ao arrependimento. Mas o mundo, endurecido por suas alianças políticas e espirituais, desperdiça o tempo de graça. Quando o fogo é lançado, não é apenas o início dos castigos, é o encerramento de uma era. O tempo da paciência se converte em tempo de juízo. E assim, aquele que está sentado no trono autoriza que as trombetas sejam tocadas. Elas não são apenas calamidades naturais, mas respostas espirituais à rebeldia humana. O mundo que se uniu ao governo do anticristo será atingido por aquilo em que confiou. O Estado cristão que o apoiará no início será por ele destruído. Assim se cumprirá a palavra: o inimigo virará contra os que o seguiram. Observação: esse momento em que o inimigo se voltará contra quem o apoiou estará em detalhes na parte 3, no próximo audiobook, se Deus permitir. O silêncio no céu termina. Os anjos se posicionam, o som das trombetas ecoará e o juízo de Deus começará a cair sobre o mundo que rejeitou sua misericórdia. O céu se cala para que as trombetas possam soar. O silêncio antecede o som, assim como a semente precede o fruto. Deus prepara o cenário, os anjos aguardam e o universo inteiro espera o comando do Senhor. O tempo chegou. Preciso que você se esforce para entender que as escrituras de Apocalipse retratam dois eventos, um ocorrendo naquele momento, e você precisa ser capaz de identificar qual é, e outro ocorrendo no futuro, em consequência daquele que ocorreu ali. Veja a linguagem que o apóstolo João usa bem claramente, e a tradução está correta. João diz: o selo foi quebrado. Em seguida, uma criatura o chama para olhar para um horizonte de eventos, para uma direção onde ele vai ver os defeitos daquilo caindo sobre a terra. Nessa hora, ele está tendo uma visão futura. Da mesma forma é quando acontecem as trombetas, ou seja, silos e trombetas são decretos soberanos que já foram enviados e chegarão até nós no tempo certo. Isso está bem claro na Bíblia. Veja em Apocalipse 9, versículo 15. Os 4 anjos estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano e foram soltos para matar a terça parte da humanidade. Só não entende quem não quer entender, pois esse texto demonstra claramente se tratar de um evento futuro, em relação ao que acontecia ali, naquele momento. Não faça confusão entre as trombetas de Apocalipse com a última trombeta falada por Paulo. Mais à frente, explicarei com mais detalhes sobre essa última trombeta. Capítulo 3. As 4 primeiras trombetas. Juízos sobre a criação. Caro ouvinte, não se surpreenda quando digo que os selos já foram abertos, pois é a própria Bíblia que afirma isso. Assim como está escrito que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, também devemos compreender que os decretos divinos já foram estabelecidos desde a eternidade.
Servimos a um Deus onisciente, que conhece o fim desde o princípio. Nada escapa à sua sabedoria, e nada acontece fora do seu tempo determinado. Os selos foram abertos, e precisamos entender que os efeitos de cada abertura virão sobre a humanidade, um a um, no momento exato designado por Deus. Há mês, dia e hora determinados, pois o Apocalipse diz que certas assolações estão reservadas para o tempo marcado pelo Altíssimo. Quando o 7º selo é aberto, o céu silencia, e desse silêncio nasce o som das trombetas. Cada toque anuncia o agir de Deus sobre a terra, não como destruição aleatória, mas como juízo com propósito. Assim como as pragas do Egito foram sinais de libertação e advertência, as trombetas do Apocalipse revelam que o Criador ainda tem o controle de todas as coisas, e que nada acontece fora da sua soberania. As 4 primeiras trombetas atingem a criação visível, a terra, o mar, as fontes das águas e o céu. Cada uma delas toca em algo que o homem aprendeu a idolatrar. O primeiro toque fere a terra, queimando a vegetação. O segundo toca o mar, transformando-o em sangue e trazendo morte às criaturas marinhas. O terceiro atinge as fontes das águas, tornando-as amargas e mortais. E o quarto fere o céu, escurecendo o sol, a lua e as estrelas. Esses juízos não são apenas fenômenos naturais. São sinais espirituais, reflexos da rebelião humana e respostas diretas do céu à corrupção do mundo. Revelam que a humanidade, ao se aliar ao governo do Anticristo, colherá as consequências dessa união ímpia. A terra será ferida porque os homens transformaram a criação em comércio. O mar será ferido porque as nações colocaram seu poder no lucro e na exploração. As águas se tornarão amargas porque o coração do homem se encheu de doutrinas falsas e filosofias mortas. O céu se escurecerá porque o brilho espiritual do mundo se apagará sob o domínio do engano. Os castigos das trombetas cairão sobre a humanidade por ter se associado ao governo do Anticristo, que perseguirá os cristãos remanescentes e tentará destruir Israel, o povo da aliança. Mas Deus não permitirá que seu plano falhe. A besta também destruirá o Estado cristão que o apoiará inicialmente, cumprindo a profecia, que diz que o próprio mal se voltará contra aqueles que lhe deram poder. As trombetas são toques de despertamento. Elas anunciam que o reino de Deus se aproxima e que o tempo da graça está chegando ao fim. Cada som é um chamado à vigilância e ao arrependimento. A primeira trombeta fala da destruição parcial da vegetação, símbolo da escassez e do sustento perdido. O pão se tornará caro, e a fome mostrará ao homem que não se vive apenas de alimento físico, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A segunda trombeta atinge o mar, símbolo das nações e do comércio mundial. João vê algo como uma grande montanha ardendo em fogo sendo lançada nele, e o mar se torna sangue. É a queda dos sistemas econômicos que dominaram o mundo. Deus toca o coração da estrutura financeira global, mostrando que nenhuma riqueza pode permanecer quando a justiça é corrompida. A terceira trombeta atinge as fontes das águas, tornando-as amargas. Essa amargura simboliza a corrupção espiritual, as doutrinas contaminadas e os falsos ensinos que envenenam as almas. Muitos beberão dessas águas e morrerão espiritualmente, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira dos homens. A quarta trombeta fere o céu, e a luz se apaga parcialmente. É o escurecimento espiritual do mundo. As pessoas confiarão em sua própria razão, na ciência sem fé, na religião sem arrependimento e na fé sem amor. Mas a verdadeira luz da vida não vem do sol, nem das estrelas, nem das obras humanas. A verdadeira luz vem do Cordeiro, a luz do mundo, que brilha mesmo quando as trevas cobrem a terra. Os juízos de Deus não são descontrole, são restauração. O Senhor fere para curar, sacode para despertar, disciplina para salvar. As trombetas não são apenas castigos, mas também apelos de misericórdia. Antes da destruição total, Deus chama o homem ao arrependimento. O toque de cada trombeta é o som da advertência divina. Voltem-se para mim e serão salvos. Mas o mundo não ouvirá. A humanidade seguirá o sistema do Anticristo e dirá: quem é como a besta e quem poderá batalhar contra ela? E o juízo virá, porque Deus é justo. Quando o último toque ressoar, o Cordeiro reunirá seus filhos. Então veremos que o Apocalipse não é o fim, mas o recomeço, o início do reino que jamais terá fim. Capítulo 4. O primeiro ai. O abismo aberto. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 12. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O quinto anjo toca a trombeta, e o abismo é aberto. É o início do primeiro ai, o mais sombrio capítulo da história humana. Uma fumaça densa sobe do poço escurecendo o sol e o ar. E daquela fumaça, emergem seres como gafanhotos com aparência humana e poder sobrenatural. O que João viu não era uma figura poética, era a revelação de uma realidade espiritual, o poder das trevas sendo libertado sobre a terra. A prisão dos espíritos e o abismo.
O abismo, abissos, representa o domínio espiritual que estava contido, limitado, reservado para o tempo do juízo. A Bíblia é clara sobre o pavor que o abismo impõe aos próprios espíritos das trevas. No Evangelho, ao ser confrontada por Jesus, a legião de demônios que possuía o homem de Gadara suplicou. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Lucas 8:31. Essa súplica desesperada confirma que o abismo é um local de confinamento e tormento temido pelas potências demoníacas. Em Apocalipse, no entanto, essa prisão é aberta por ordem divina e seus habitantes são soltos. Mais tarde, o livro do Apocalipse descreve que o próprio Satanás, o dragão, será preso neste mesmo lugar por 1000 anos após a volta de Cristo, como está escrito. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta. Apocalipse 20, 1-3. O abismo é, portanto, o cárcere temporário do mal. A natureza dos gafanhotos. Um exército organizado. As potências demoníacas são soltas e sua influência cobre a terra manifestando-se como gafanhotos. O fato dos gafanhotos de Apocalipse terem um rei, Abaddon, o destruidor, sinaliza que a praga final é uma manifestação de hordas demoníacas organizadas e soltas sob o comando e permissão divina. Estes gafanhotos não são como os que conhecemos. Eles têm aparência de cavalos preparados para a guerra. Têm sobre a cabeça coroas de ouro, sugerindo poder ou autoridade. Seus rostos são como os de homens, mas têm cabelos de mulher e dentes como de leão. Suas couraças são de ferro, e o barulho de suas asas é como o ruído de carros de guerra. Essa descrição de uma força militar e organizada remete à profecia de Joel, que, ao falar de uma praga de gafanhotos, a descreve com termos de guerra, onde cada um segue o seu caminho e marcham sempre em frente, invadindo casas como soldados valentes. A linguagem militar e a ordem em Joel demonstram que, mesmo no Antigo Testamento, a praga de gafanhotos servia como um símbolo do ataque de uma força organizada e implacável que pode ser interpretada como um exército demoníaco. São símbolos vivos da possessão e da aflição espiritual que toma conta das nações. O tormento que causam não é apenas físico, mas interior. É a aflição da alma sem esperança. O tormento limitado e a soberania divina. O limite imposto à ação dessas trevas é um dos pontos mais importantes do juízo, e ele revela a soberania de Deus. Deus impõe um limite claro à ação das trevas. Elas não podem ferir a relva, nem qualquer verdura ou árvore. Seu alvo são apenas os homens que não têm o selo de Deus na fronte. E, crucialmente, eles vêm para atormentar, e não para matar. O sofrimento será tão intenso, comparado à dor da ferroada do escorpião, que os homens procurarão a morte, mas ela lhes fugirá. Assim como Deus estabeleceu um limite para Satanás na vida de Jó, impedindo que tirasse a vida do patriarca, Jó 2:6, o Senhor permite o tormento das forças demoníacas, mas não a destruição total. A possessão maligna não permitirá que a própria vida seja tirada, sendo o tormento tão implacável que a morte é negada àqueles que a desejam. O rei sobre eles é o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolião, que significa destruição. Ele não reina por si mesmo, é apenas um executor da sentença divina. Mesmo o abismo obedece à soberania do Altíssimo. O chamado ao arrependimento. O primeiro ai é o início do tormento que marcará o fim do domínio humano sobre a terra. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés é o que agora abre o abismo diante dos ímpios. A diferença é que enquanto o mar se abriu para libertar, o abismo se abre para julgar. Mas mesmo diante desse juízo, muitos não se arrependerão. Assim como Faraó endureceu o coração diante das pragas do Egito, os homens endurecerão diante dos sinais do Apocalipse. E o Cordeiro, que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, ainda bate à porta dizendo: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O primeiro ai anuncia o início do fim, mas também proclama que mesmo no juízo, a voz da salvação ainda chama. Capítulo 5. O segundo ai, a cavalaria do Oriente. Está escrito em Apocalipse capítulo 9, versículos 13-21. E o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus. O som da sexta trombeta ressoa no céu. Do altar de ouro, de onde subiam as orações dos santos, vem agora uma voz. É o altar da intercessão que se transforma em altar de juízo. As súplicas pelo reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se convertem em decreto divino. O tempo da paciência se encerra, e o tempo do juízo começa. A voz ordena, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates.
Esses anjos estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano determinados. Nada é acidental. Cada juízo de Deus é um ato de precisão perfeita. O Senhor governa o tempo com uma exatidão que a mente humana não pode compreender. O Eufrates, a antiga fronteira da idolatria e da rebelião, volta a ser cenário da justiça divina. Ali floresceram os impérios que dominaram Israel: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Daniel os viu em visões e os chamou de bestas, criaturas que subiam do mar e devoravam o que viam pela frente. E o Apocalipse revela que o espírito dessas bestas continua vivo, manifestando-se em sistemas humanos, em governos, em ideologias e religiões que se levantam contra o Deus de Israel e o seu Cristo. Não é preciso nomear países, porque a profecia não fala de geopolítica, mas de poder espiritual. Essas bestas representam os impérios que se revezam na tentativa de usurpar o domínio de Deus sobre a terra. O mesmo espírito que moveu Nabucodonosor, Alexandre e César, moverá também o Anticristo. É o espírito do homem que deseja ser adorado como Deus. Então João ouve o número dos exércitos da cavalaria: 200 milhões. Um número admirável, totalmente possível tanto espiritual quanto físico. São legiões preparadas para a guerra, misto de forças humanas e demoníacas, expressão do caos que o próprio homem invocou quando rejeitou o Criador. Deles procede fogo, fumaça e enxofre, símbolos de destruição e juízo. Com essas 3 pragas, a 1/3 parte dos homens é morta. O mundo mergulha em terror, mas ainda assim não se arrepende. Assim como no Egito, cada juízo é também um chamado ao arrependimento, mas os corações se endurecem. As nações que antes se diziam cristãs se associam ao sistema do anticristo e perseguem os santos. O Estado que se dizia de Deus se tornará o maior aliado do inimigo, até ser destruído por ele. Assim se cumpre o que Daniel profetizou. O reino se dividirá e o ferro se misturará com o barro, mas não se unirá. O homem tentará criar um império mundial, mas sua base será fraca, e o próprio sistema que construiu cairá sobre ele. Alguns tentaram interpretar o número 666 como referência a Nero, usando cálculos humanos para tentar decifrar o que é espiritual. Não faz sentido João citar um homem morto já fazia 30 anos, quando ele escrevia o Apocalipse. Mas a escritura é clara. O 666 não é um nome, é um princípio. É o número do homem sem Deus. É a trindade da imperfeição. O homem, o sistema e a religião unidos em rebelião contra o Criador. A questão é saber quem poderia ser esse homem? Não, isso não deve incomodar você. Preocupe-se com seu relacionamento com Deus. O 6 é o número do homem criado no 6º dia. O 666 é o homem que se coloca no trono, 3 vezes, corpo, alma e espírito, tentando ser como Deus. Não devemos dizer que esse é o verdadeiro significado do número da besta, pois eu mesmo analiso que são 3 poderes, exercidos por 3 homens. Os 3 muito ricos, sendo um dono da tecnologia, outro dono do poder e influência política, e outro amado e respeitado pela religião que mais cresce no mundo e que odeia Israel, muito embora esconderá isso inicialmente. Essa marca também definirá uma cifra antiga, e ela também é uma marca espiritual que define quem é de Deus e quem é do mundo, pois sua aceitação já está no coração de quem até mata por dinheiro. A marca da máquina representa a adesão a um sistema de controle mundial das finanças onde nada vai te faltar. Jesus chamou de Mamon, o Deus do dinheiro, que faz com que o ser humano se sinta sem nenhuma necessidade de Deus. A oferta será tentadora. Você aceita e seus problemas financeiros estarão resolvidos, mas se não aceitar, ficará fora do sistema e ficará estagnado. Os castigos virão por causa da perseguição aos que não aceitarão a marca, e também por causa da ameaça final que estarão organizando contra Israel. E João vê que mesmo depois desses castigos, os homens não se arrependerão das obras de suas mãos, nem deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. A idolatria é a raiz de todo juízo. É o homem adorando o que ele próprio criou, esquecendo-se do Criador. É o coração que troca a glória de Deus por imagens, por sistemas, por ideologias, por promessas humanas. E por isso, as trombetas soam, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Também o profeta Daniel já havia visto o desfecho. Ele viu a pedra cortada sem mãos que destruiu a estátua dos reinos e se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Essa pedra é Cristo. O Apocalipse mostra um mesmo fim. As bestas caem, os reinos se desmoronam e o Cordeiro reina. Tudo converge para o milênio, quando o reino de Deus será estabelecido sobre a terra. O segundo ai é o anúncio do colapso dos impérios humanos e da ascensão do reino eterno. Os exércitos que hoje se preparam para a guerra não sabem que marcham para cumprir o plano de Deus.
O mundo acredita estar em controle, mas quem conduz a história é o Cordeiro. Quando o sexto anjo toca a trombeta, a humanidade é levada ao limite, e o limite do homem é o início do governo de Deus. O toque da sexta trombeta anuncia que o fim do sistema das bestas está próximo. O que Daniel viu e o que João registrou são duas visões da mesma realidade. Deus permitirá que o homem chegue ao auge da sua arrogância para então estabelecer seu reino de justiça e paz. O segundo ai é o prelúdio da vitória de Cristo. As nações se enfurecem, mas o trono permanece firme. Os exércitos marcham, mas o Cordeiro cavalga à frente. E quando o último som ecoar, o tempo dos homens terminará e o tempo de Deus começará. Capítulo 6. O livrinho e o profeta. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 10. Vi outro anjo forte, descendo do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O sexto toque havia silenciado, e o mundo aguardava o próximo som. Mas antes do sétimo toque, uma pausa divina acontece. Um anjo poderoso desce do céu. Ele está envolto em glória, cercado por nuvens, e um arco-íris repousa sobre sua cabeça, o mesmo arco do pacto que Deus colocou nos dias de Noé. O rosto brilha como o sol, e os pés são colunas de fogo. Esse anjo representa o próprio Cristo em sua autoridade real, dominando o mar e a terra. A posição dos pés mostra que ele é senhor sobre o mundo inteiro e que nenhum domínio humano prevalecerá. Na mão do anjo há um livrinho aberto. Ele não está selado. Está aberto porque chegou o tempo de um mistério ser revelado. Esse livrinho é o rolo da profecia, a revelação dos planos de Deus para as eras finais. O mesmo Deus que escreveu o futuro nas visões de Daniel, agora o entrega, de modo mais claro, nas mãos de João. Quando o anjo fala, sua voz ruge como um leão, e 7 trovões fazem ecoar suas vozes. Mas João é impedido de escrever o que os trovões disseram. Nem tudo deve ser revelado. Há segredos que pertencem apenas a Deus. E a profecia não é dada para satisfazer curiosidades, mas para despertar arrependimento. O anjo levanta a mão ao céu e jura por aquele que vive para todo sempre, que já não haverá mais demora. O tempo está se cumprindo. O relógio profético avança e o que Daniel viu como futuro, agora está diante de João como realidade prestes a acontecer. O anjo ordena: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo e come-o. João obedece. Ele come o livrinho e a palavra é doce como mel em sua boca, mas amarga em seu ventre. Essa experiência é o reflexo de todo verdadeiro profeta. A palavra de Deus é doce ao espírito, mas amarga à carne. É doce porque revela a verdade e a glória do Senhor, mas é amarga porque mostra o sofrimento, o juízo e a rebelião dos homens. Assim também aconteceu com Ezequiel, que comeu o livro diante de Deus e sentiu alegria e dor ao mesmo tempo. O livrinho representa o conhecimento espiritual que vem do trono. É a revelação que alimenta, fortalece e prepara o profeta para falar com autoridade. Mas é também a consciência do peso da mensagem divina. Quem come da palavra, como João, não pode mais viver para si mesmo. Ele se torna mensageiro da vontade de Deus. Por isso o anjo declara: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. João, ao comer o livrinho, recebe a incumbência de continuar profetizando. Mesmo após visões terríveis, juízos e ais, Deus mostra que ainda há esperança e propósito. A palavra precisa ser anunciada. O juízo precisa ser revelado. O tempo do silêncio acabou, e agora é hora de falar novamente, não com medo, mas com fidelidade. Este é o retrato do verdadeiro profeta nos últimos dias. Enquanto o mundo se curva ao anticristo e ouve o falso profeta, Deus ainda levanta seus mensageiros para proclamar a verdade. Eles não vêm com promessas de prosperidade, mas com a espada do Espírito. Não falam o que o mundo quer ouvir, mas o que o céu manda dizer. E como João, eles provarão a doçura e a amargura da palavra. Doçura, porque verão a glória de Deus se cumprindo. Amargura, porque verão a dor do mundo que rejeita o arrependimento. O livrinho aberto também simboliza a consumação do mistério de Deus, como foi anunciado aos profetas. Daniel viu os selos que seriam abertos no tempo do fim. João agora vê o livro aberto diante de si, mostrando que chegamos ao ponto decisivo da história. O tempo do segredo acabou. O livrinho aberto é o sinal de que o plano divino chegou à etapa final. O profeta não fala mais de algo distante, mas de algo iminente. Assim, um anjo com o arco-íris e o fogo representa a aliança e o juízo. A nuvem é o trono móvel de Deus, que se manifesta tanto para salvar quanto para julgar. O arco é a lembrança da misericórdia, e o fogo é o sinal da justiça. Entre ambos está o Cordeiro, o Rei que vem. A profecia não é apenas advertência, mas anúncio da vitória. João, o último profeta da revelação, se tornou símbolo de todos os servos que nos últimos dias serão levantados para anunciar as últimas palavras antes do toque final.
Eles comerão da palavra, sentirão sua doçura e sua amargura, e proclamarão o evangelho eterno a todas as nações, preparando o caminho para o reino de Cristo. Esse capítulo é o intervalo da graça, ou o respiro divino entre dois juízos. O anúncio de que Deus ainda fala, ainda envia, ainda revela. Mas o tempo está se esgotando, e o profeta precisa falar antes que a última trombeta soe. Porém, não confunda a última trombeta falada pelo apóstolo Paulo com a 7ª trombeta. Assim como Daniel encerrou suas visões com a promessa da ressurreição, João encerra este momento com a certeza de que a palavra de Deus será cumprida. O livrinho não é novo, é o mesmo evangelho eterno, agora revelado em sua plenitude. E quem o come, vive dele. Quem o proclama, participa da glória e do peso de Deus. A doçura e a amargura se unem em uma só missão: preparar o mundo para o retorno do Rei. O anjo permanece com um pé sobre o mar e outro sobre a terra, lembrando ao universo que tudo pertence ao Senhor. O mar representa as nações agitadas e a terra os reinos estabelecidos. Ele domina ambos, porque todo poder, todo domínio e toda glória pertencem ao Cordeiro. O livrinho em suas mãos é a história já escrita, e nada poderá impedir que se cumpra. E assim termina o 6º capítulo das trombetas, com o profeta sendo alimentado pela palavra e o céu se preparando para o toque final. O próximo som será o da 7ª trombeta, quando o reino será anunciado e o tempo humano dará lugar ao governo eterno de Cristo. Capítulo 7. As duas testemunhas e o último testemunho. As duas testemunhas que João viu em sua visão não representam instituições humanas, nem a igreja como corpo coletivo, mas dois homens reais que estão, neste momento, diante de Deus. São Elias e Enoque, os únicos que não provaram a morte desde o princípio. Enoque andou com Deus e foi tomado antes do dilúvio. Elias foi arrebatado em um redemoinho diante de Eliseu. Ambos estão na presença do Altíssimo, e um dia descerão à terra para cumprir o que está escrito. A razão pela qual eles, e não Moisés, virão para serem mortos, conforme acontecerá, está na ordem divina. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo, conforme escrito em Hebreus 9, 27. Por essa razão, Moisés, que já morreu e foi sepultado, não pode vir novamente para ser morto, enquanto Elias e Enoque, que não provaram a morte, ainda têm de cumprir essa determinação. A Escritura diz que essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor da terra. Ninguém mais se encaixa nessa descrição. O espírito de Elias e o testemunho em Israel. Elias e Enoque virão profetizar à nação de Israel nos dias da grande tribulação. Eles não profetizarão para a igreja, porque a igreja já terá sido tirada, preservada da ira vindoura. O ministério deles será entre os filhos de Abraão, no mesmo espírito de arrependimento e poder profético que outrora moveu o coração dos profetas antigos. Essa missão ecoa a profecia de que Elias deveria vir primeiro. No Evangelho, o próprio Jesus explicou que João Batista veio no espírito do profeta Elias para preparar o primeiro caminho do Senhor. Curiosamente, aqui, novamente, Elias, ou o espírito com que ele agiu, antecede a volta de Cristo, falando ao povo de Israel e testemunhando. Isso será durante a grande tribulação. Eles anunciarão o juízo e chamarão Israel ao arrependimento, preparando o caminho para o reino milenar do Messias. O poder do profeta e o julgamento. A Bíblia declara que profetizarão por 1260 dias vestidos de pano de saco. Isso representa lamento, dor e clamor. Enquanto o mundo celebrará o governo do Anticristo, eles proclamarão que esse domínio é passageiro e que o verdadeiro rei está às portas. Sua palavra será como fogo, e toda tentativa de destruí-la será frustrada. A autoridade de fazer fogo cair sobre os homens já está descrita no Velho Testamento, tendo acontecido com o profeta Elias, um dos mais intensos profetas no agir do poder de Deus. Nenhuma força humana os deterá até que completem o testemunho que lhes foi ordenado: morte, ressurreição e a chegada do reino. Mas quando concluírem seu ministério, a besta que sobe do abismo guerreará contra elas e as matará. Seus corpos ficarão expostos nas ruas de Jerusalém, a grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Os povos e nações verão seus corpos e se alegrarão trocando presentes entre si, pois essas duas testemunhas haviam atormentado os que habitavam sobre a terra com suas palavras de verdade. Mas ao terceiro dia e meio, o Espírito de vida de Deus entrará nelas e elas se levantarão sobre os pés. Um grande temor cairá sobre todos que as virem, e ouvirão uma voz do céu dizendo: subi para cá. Então, subirão numa nuvem e seus inimigos as verão. Naquela mesma hora, haverá um grande terremoto e cairá a 10ª parte da cidade, e 7.000 pessoas morrerão. Os restantes ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus do céu.
Assim, se cumprirá o segundo ai. O testemunho delas encerrará o ciclo de advertências e juízos, abrindo o caminho para a sétima trombeta, quando será anunciado: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. As duas testemunhas são o selo do juízo e o prenúncio da restauração. Elas virão não apenas para advertir, mas para confirmar que Deus não esqueceu Israel. E todo aquele que ouvir sua mensagem e se converter ao verdadeiro Messias, Jesus Cristo, encontrará misericórdia no meio da tribulação. 8. A sétima trombeta e o reino do Messias. Mas é preciso compreender algo muito importante. A sétima trombeta do Apocalipse não é a última trombeta mencionada por Paulo. A sétima trombeta é o anúncio do reino, a proclamação de que o domínio das bestas terminou e que o Cordeiro começou a reinar. Ela marca o fim dos reinos humanos e o início do governo visível de Cristo sobre a terra. É uma trombeta de juízo, de posse e de autoridade divina. Já a última trombeta, mencionada nas cartas de Paulo, ainda não soou. Ela não faz parte das trombetas do Apocalipse, mas pertence à ordem celestial, a voz do próprio Deus chamando seus filhos para casa. Quando ela soar, os mortos em Cristo ouvirão primeiro e ressuscitarão para a vida eterna. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Essa será a trombeta da redenção, o chamado do Pai, o toque final da promessa feita desde o princípio. Por isso, quando a Bíblia declara que os selos foram abertos, não significa que todos os seus efeitos já se cumpriram, mas sim que os decretos de Deus foram emitidos. Eles são irrevogáveis, e cada selo aberto é uma sentença já decretada, aguardando apenas o tempo determinado para se manifestar. Da mesma forma, quando a palavra diz que as trombetas soaram, é porque as ordens foram dadas. Esses sons já ecoaram nos céus como comandos espirituais, e seus efeitos acontecerão na terra na hora, no dia, no mês e no ano marcados por Deus. Nada pode deter o cumprimento dessas determinações, porque são ordens do próprio Criador. O relógio profético está em marcha, os decretos já foram assinados. Os sons já ressoaram no trono, mas o toque final, o da última trombeta, ainda aguarda o momento exato. Quando ela soar, será o chamado do Pai para o lar eterno, o reencontro da criação com o Criador. Até lá, os juízos continuam a se cumprir um a um e o reino se aproxima com poder e glória. O céu está preparado, o Cordeiro reina, e os filhos da promessa aguardam o toque que mudará tudo para sempre. Capítulo 9. A mulher vestida de sol e o dragão vermelho. No capítulo 12 do Apocalipse, João vê um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher representa Israel, o povo escolhido de Deus, que ao longo da história foi escravizado no Egito, na Babilônia, dominado pela Grécia e por Roma. A coroa de 12 estrelas fala das 12 tribos e o brilho do sol representa a glória divina que envolvia o povo da aliança. A mulher está grávida e grita com dores de parto, o retrato da longa espera de Israel pela vinda do Messias, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e da tribo de Judá. Então, João vê outro sinal. Surge um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Ele representa Satanás, o inimigo de Deus e dos homens. O dragão se coloca diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascesse. Essa cena se cumpriu de fato quando o rei Herodes tentou destruir o Salvador recém-nascido, mas nada pôde deter o plano divino. O filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, é Jesus Cristo. Ele nasceu em Israel, morreu, ressuscitou e foi arrebatado para o trono de Deus. O fim da acusação. E a história da vitória de Cristo continua no céu. Houve batalha. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. Não se achou mais o lugar deles no céu. Satanás tentou retornar para o céu naquele momento em que Jesus foi recebido lá, mas foi expulso.
Não pode mais entrar, porquanto não há mais acusação para os que estão em Cristo Jesus. Logo, não havia mais lugar para o acusador. Isso é um fato que aconteceu naquela época, e naquele momento Satanás se voltou para vir contra Israel que havia permanecido aqui. As asas da águia e a dispersão. O maior ataque do dragão contra a mulher, Israel, aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído. A mulher foge para o deserto, onde Deus lhe preparou um lugar. Quando o texto fala que foi dada à mulher asas de grande águia para que ela fugisse ao deserto, isso nos remete ao símbolo dos exércitos de Roma, que usavam a águia, e Israel foi levado cativo para as nações. Contudo, essa não foi apenas uma derrota. Essa dispersão foi uma providência divina para a preservação da descendência de Abraão, que estaria se espalhando para o mundo inteiro, assim como as tribos perdidas já haviam sido dispersas. O rio que o dragão lança atrás dela simboliza a força das nações que tentarão destruir Israel, mas a terra ajuda a mulher, engolindo o rio, e os planos do inimigo fracassam. O tempo de 1260 dias, portanto, refere-se a essa dispersão e preservação. Os 144.000 e o testemunho final. Então, o dragão, enfurecido, volta-se contra o restante da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Neste contexto, a Bíblia fala dos 144.000 judeus assinalados. É importante frisar, a Bíblia diz que eles serão assinalados, e não que serão evangelistas da grande tribulação. Não devemos confundir os 144.000 judeus que receberam o selo de Deus na testa com os salvos que foram selados com o Espírito Santo da promessa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o ouvinte quiser saber mais sobre os 144.000 e qual a função deles, basta buscar o audiolivro Milênio, o consumar da nova aliança. O capítulo 12, portanto, é o coração do Apocalipse. Ele reconta toda a história da redenção, o nascimento do Messias, a rebelião do inimigo, a vitória de Cristo, a expulsão de Satanás e a preservação do povo de Deus. É o ponto em que o céu se alegra, mas a terra se prepara, porque o dragão desce furioso, sabendo que o seu tempo é curto. Porém, os que são do Senhor não precisam temer. O Cordeiro já venceu. A guerra agora é travada aqui, mas a vitória já foi garantida lá. Eles venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque mesmo que lhes tirem a vida, não poderão jamais tirar-lhes a salvação. Nota de encerramento, síntese e refutação. O livro de Apocalipse é o êxodo final da Igreja, e nosso estudo tem como objetivo trazer conforto e segurança, reafirmando que o juízo de Deus é limitado, soberano e destinado àqueles que o rejeitam. A natureza do tormento e as doenças demoníacas. Reforçamos que o ataque no primeiro ai, protagonizado pelos gafanhotos, é um ataque demoníaco, e não uma praga de insetos reais. A Bíblia nos dá diversos pontos de referência para entendermos que o abismo que será aberto se refere ao abismo, prisão dos demônios, citado várias vezes na palavra. Essa manifestação demoníaca pode, sim, causar doenças. Jesus, em seu ministério, curou casos de cegueira, mudez e paralisia que estavam diretamente ligados à possessão maligna. Por exemplo, o homem mudo, que voltou a falar assim que Jesus expulsou o demônio. O menino que era atormentado por um espírito que o impedia de falar e o fazia ter convulsões, sendo curado instantaneamente após a ordem de Jesus ao espírito surdo e mudo. E a mulher que andava encurvada há 18 anos por causa de um espírito de enfermidade, e que se endireitou imediatamente após ser tocada e liberta por Jesus. Portanto, é verdade que os demônios podem causar aflições físicas, e embora alguns possam ser curados por eles mesmos para enganar, a palavra de Deus nos mostra que este tipo de tormento é uma realidade espiritual. 2. A última trombeta e o encontro com o Senhor. Também entendemos a diferença crucial entre a sétima trombeta do Apocalipse, que é o toque do juízo final e do reino de Cristo, e a última trombeta mencionada por Paulo. Esta última refere-se à trombeta que, na tradição judaica, dá a ordem para marchar, o toque final para a partida. Essa trombeta ressoará no mundo espiritual pelos mortos que são salvos, e eles ressuscitarão primeiro e se encontrarão com Cristo nos ares, juntamente com os vivos que serão transformados e arrebatados. Acredito que, pela parábola das 10 virgens, podemos ter uma suposição de que apenas a metade dos membros da Igreja, aqueles que se preocuparam em ler a Bíblia, confessar seus pecados e andar como um filho de Deus, estará preparada para esse encontro. 3. A proteção e a verdadeira fé. Todos esses juízos do Apocalipse são coisas destinadas àqueles que não dão ouvidos à palavra do Senhor, que não se arrependem de jeito nenhum. Não está destinada a uma igreja específica, e não devemos nos sentir privilegiados por pertencer a esta ou aquela denominação,
porque não importa onde você estiver. O que vale é a fé verdadeira, a vida correta e a obediência ao Senhor. Mesmo uma pessoa que não se veste de religioso, mas que tem fé em Jesus no fundo do coração e anda nos caminhos do Senhor, essa pessoa alcançará a misericórdia de Deus. Paulo afirmou que o gentio que age de acordo com a lei, mesmo sem tê-la, a sua atitude é considerada por Deus como tendo cumprido a lei. O mesmo se aplica à questão da fé. A fé em Jesus é sobrenatural, e a escolha é totalmente uma ação divina. Não adianta usar a máscara de religioso, frequentar a igreja e ter uma vida sem prova disso. Essa pessoa pode ter uma fé morta e nem se dá conta disso. O conselho é: ore muito. Leia a Bíblia. Busque conselhos. Coloque-se diante do espelho para se ver como você realmente é, não como você acha que você é, porque há quem olha no espelho e só vê o que quer ver, não enxerga a realidade. Nós todos somos pecadores e não temos nada de melhor que ninguém. Eu encerro esse áudio convidando você a curtir e compartilhar, e em breve lançarei mais interpretações. Que Deus abençoe cada vez mais.